E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje, a gente vai fazer uma pausa, dar uma boa respirada e mergulhar em uma reflexão bem profunda. Sabe aquela história super clássica, Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll? Pois é, o convite hoje é olhar para ela não como um simples conto de fadas infantil, mas como um quebra-cabeça existencial gigantesco. Imagina só, 5 verdadeiros monstros sagrados da filosofia sentados numa mesa de simpósio acadêmico para dissecar a famosa Toca do Coelho. É impressionante como uma narrativa que parece tão simples pode ser desconstruída de um jeito tão radical e profundo, né? Vamos precisar de toda a nossa atenção para processar o peso de cada revelação que vem por aí. E para guiar nossa jornada intelectual de hoje, a gente dividiu a explicação em 6 etapas. Vamos começar com o Simpósio das Maravilhas, passar pela dúvida metódica de Descartes, depois encarar Caos, Náusea e Super-Homem com Nietzsche e Sartre. Em seguida, desceremos para As Sombras e a Caverna de Platão. Testaremos os limites da linguagem com Wittgenstein e, para fechar a arquitetura toda, a síntese de Immanuel Kant. Tudo foi estruturado assim para a gente entender direitinho cada linha de pensamento. Então vamos lá. Seção 1. O Simpósio das Maravilhas. A descida e a reconstrução da razão. Essa primeira parte marca exatamente aquele momento da desorientação inicial, sabe? Quando o chão simplesmente desaparece e a gravidade perde totalmente o sentido, a gente ganha um espaço perfeito para análise intelectual. Aquela queda sem fim pela Toca do Coelho não é só um detalhe geográfico da história. É, na verdade, um convite formal para que a nossa própria razão desça, se fragmente no meio do absurdo e tente se reconstruir do zero. E quem melhor para guiar essa reconstrução do que os maiores pilares da filosofia ocidental? O que nos leva à seção 2, a dúvida metódica de Descartes, a dúvida do racionalista. Para abrir o debate, entra em cena René Descartes, trazendo aquele tom super analítico e incrivelmente preciso dele. Para Descartes, toda a jornada da protagonista é, na sua essência mais pura, um exercício gigantesco de dúvida metódica. Esquece a fantasia escapista. Estamos falando de um experimento filosófico rigorosíssimo sobre os imensos perigos da nossa própria percepção. Pensa bem na cena da queda. Aquela suspensão repentina das leis da física força a mente a entrar em um estado de incerteza ontológica total. Em outras palavras, bate aquela dúvida pesada sobre a natureza do que é real e do que significa existir de fato. Tudo aquilo que a gente tem como garantido pela natureza, de repente passa a espelhar a falta de lógica de um sonho febril. Os sentidos físicos já não servem para mais nada. A visão engana o tempo todo, o tato fica distorcido, o próprio espaço se dobra. É um verdadeiro caos sensorial. E é no meio disso que vem aquela famosa pergunta da lagarta. Quem é a jovem? Essa perguntinha aparentemente simples muda absolutamente tudo. A hesitação na hora de responder revela uma fragilidade enorme. Afinal, como a gente consegue sustentar uma identidade firme e sólida num corpo que cresce e encolhe sem aviso prévio? A matéria falha, os sentidos falham de forma contínua e o que sobra é só incerteza tomando conta de tudo ao redor. Mas calma, tem uma solução para não enlouquecer de vez, que está lá no famoso discurso do método. Descartes bate na tecla de que reconhecer de forma inabalável a própria consciência é a nossa única boia salva-vidas nesse mar de delírios. A protagonista, mesmo mergulhada no maior absurdo possível, continua sendo um ser pensante. O próprio ato de duvidar prova que quem duvida existe. A grande conclusão cartesiana aqui é que buscar a verdade num mundo cheio de ilusões perigosas depende, única e exclusivamente, da razão e do pensamento lógico e consciente. Mas a nossa conversa não para por aí. Vamos avançar para a seção 3. Caos, Náusea e Super-Homem, abraçando o caos e o pavor existencial. Aqui o tom muda de figura e fica bem mais enérgico e rebelde, porque Friedrich Nietzsche assume a palavra. Para ele, essa necessidade desesperada de ordem do Descartes chega a ser cômica. A leitura agora joga fora a cautela e abraça a quebra completa de regras. E logo em seguida, Jean-Paul Sartre também se aproxima do púlpito para adicionar todo o peso do existencialismo na discussão. Olha só a visão do Nietzsche. O foco dele definitivamente não está no medo paralisante do desconhecido, mas na libertação formidável que ele traz. Esse ambiente bizarro liberta a mente do peso, do chamado espírito de gravidade da era vitoriana. Sabe a rainha de copas, mandona e operando puramente pelo medo? Ela é o símbolo exato daqueles velhos valores morais mofados que precisam ser destruídos.
Quando a protagonista bate de frente com o tribunal lá no clímax e grita que eles não passam de apenas cartas, ela finalmente atinge a maturidade do Ubermensch, o super-homem do Nietzsche, aquela pessoa que cria os próprios valores bem acima da moral de rebanho e não se curva mais ao medo. Que frase fantástica, não é? Tirada lá de Assim Falou Zaratustra, ela é simplesmente essencial para entender a pegada nietzschiana aqui. Personagens super excêntricos como o Gato de Shire ou o imprevisível Chapeleiro Louco definitivamente não são anomalias que precisam de conserto. Muito pelo contrário, eles representam a vitória maravilhosa de quem teve a coragem de abraçar o caos e a multiplicidade da vida, rompendo de vez com aquela lógica estagnada e chata. É a pura vontade de potência vencendo e esmagando a razão estagnada. E aqui a gente se depara com um contraste incrível. De um lado, o Nietzsche todo empolgado, celebrando essa destruição festiva da velha moral. Do outro lado, o Sartre intervém com um olhar extremamente sério e aterrado na brutalidade de existir. Sartre não enxerga ali magia ou aventura libertadora. Ele vê um ser completamente desamparado sendo jogado num mundo absurdo, sem regra nenhuma e sem um Deus ordenador. Ficar sofrendo alterações de tamanho toda hora não é nada divertido para o Sartre. Isso causa a náusea existencial, aquele estranhamento angustiante, sombrio e profundo diante da vida física nua e crua. A chave para a análise do Sartre repousa nessa premissa famosa de o existencialismo é um humanismo. A existência precede a essência. Não existe nenhum propósito mágico ou essência predefinida esperando para ser descoberta lá no fundo do poço. O sentido da vida só começa a se formar de verdade quando ocorre uma renúncia absoluta àquela busca inútil por manuais de etiqueta e regras do mundo de cima. É só tomando as rédeas da própria agência de forma radical, seja escolhendo o caminho numa bifurcação ou apenas tomando chá com estranhos, que a transformação acontece. É deixar de ser a vítima indefesa para virar a autora da própria realidade. Afinal, o ser humano não é absolutamente nada além daquilo que ele faz de si mesmo. Forte, né? Vamos descer mais um nível no nosso simpósio. Seção 4. As sombras e a caverna, uma crítica metafísica. Nesse momento, um silêncio bem mais contemplativo toma conta para recebermos Platão. A análise muda de tom bruscamente mais uma vez, adotando agora uma postura puramente metafísica. Aquele mundo subterrâneo, que antes era pura libertação para o Nietzsche ou angústia para o Sartre, passa a ser comparado em detalhes com uma versão corrompida e sombria da clássica alegoria da caverna. Pela severa lente platônica, o que existe na toca do coelho definitivamente não é a verdade iluminada. Correr atrás da figura apressada do coelho branco e deixar as aparências para trás não causa um encontro mágico com o sol da verdade, ou com as formas perfeitas. Pelo contrário, o que aparece ali é um labirinto escuro governado pela dosha, que é justamente o reino rasteiro das opiniões erradas, das ilusões vazias e dos simulacros. É um lugar onde a imaginação sem freios simplesmente corrompeu qualquer traço de realidade e de razão pura. Para o Platão, não há absolutamente nenhum motivo para a gente celebrar a loucura do gato ou do chapeleiro. O comportamento errático de todos aqueles habitantes é visto como uma tragédia enorme, um sintoma de uma alma totalmente sem governo, sem a razão no comando. A grande lição atemporal que a gente extrai daqui é sobre o quanto precisamos, com urgência, buscar a ordem interna, a moderação e a virtude. Principalmente no meio do delírio generalizado de uma sociedade confusa. Porque para os gregos antigos não bastava só sobreviver. O imperativo era viver bem e sempre sob os preceitos da razão. Vamos deixar essas palavras reflexivas de A República ressoarem um pouquinho. A verdadeira tragédia na visão do Platão é a gente preferir a bagunça barulhenta do escuro. É se contentar em viver num ambiente onde o absurdo dita as regras, ao invés de buscar com coragem a luz da razão superior, que muitas vezes incomoda. É exatamente o medo paralisante dessa luz do intelecto que aprisiona eternamente a mente na caverna sedutora das maravilhas. Mudando de marcha com muito vigor, chegamos à seção 5, os limites da linguagem, a mecânica do pensamento. Vamos ver como essa confusão toda se constrói na própria engrenagem do pensamento humano. Ludwig Wittgenstein entra no palco para mudar completamente o foco. Ele desvia a lente analítica da moral ou da metafísica e vai direto no delicado tecido invisível que amarra a experiência inteira, a estrutura da própria linguagem. A argumentação aqui é construída de uma forma implacável. Pensa bem,
O sofrimento e a confusão constantes ao longo da história não vêm dos tombos físicos ou de monstros literais ameaçando machucar o protagonista. É tudo uma gigantesca e contínua falha de tradução. Tenta-se o tempo todo aplicar aquelas regras lógicas estritas e a gramática toda polida lá de Londres num jogo de linguagem alienígena que simplesmente opera numa frequência diferente. O ápice irrefutável dessa genialidade rola no famoso embate com o Humpty Dumpty, que prova com uma frieza absurda que as palavras ali significam só o que ele mesmo quiser que signifiquem, sem o menor compromisso com os dicionários antigos. Aquele não é um lugar físico, é um espaço de lógica puramente verbal, totalmente subvertida. Essa é uma das pedradas filosóficas mais contundentes do Tractatus Lógico-Filosóficos. Wittgenstein prova de forma astuta que, ao se mudar radicalmente a gramática ou a semântica de um ambiente, a gente acaba alterando a própria fundação e os limites do mundo ao nosso redor. Aquela jornada exaustiva não é um simples passeio por um território mágico. É, na verdade, uma investigação exaustiva e rigorosa sobre as fronteiras extremas do que a gente realmente consegue dizer e compreender. E sabem qual é a conclusão lógica e libertadora que a gente encontra aqui? A utilidade prática. A compreensão plena daquele caos não rola enquanto se fica perguntando com frustração por que as coisas são ilógicas. A sabedoria de verdade surge quando o foco muda para como elas operam. O significado de uma palavra ou de uma situação completamente absurda é puramente o seu uso direto na linguagem que está valendo na hora. Para se adaptar totalmente, tem que parar de brigar com o ambiente e aprender o mais rápido possível a jogar com as novas regras desse jogo inédito. E agora, para coroar a nossa análise, a seção 6, a síntese de Immanuel Kant, a grande arquitetura. Trazendo um tom de profunda autoridade intelectual e uma capacidade de síntese majestosa, Immanuel Kant sobe ao púlpito. Com aquela precisão germânica que já se espera dele, o mestre avalia o trabalho de todos os colegas anteriores e eleva o nível da discussão para o seu ponto máximo, a estruturação íntima da própria mente. O Kant diz basicamente o seguinte: todo mundo antes dele ficou olhando apenas para os detalhes bizarros da experiência, mas negligenciou completamente a engrenagem mais importante de todas, a estrutura inata da própria mente humana que torna qualquer tipo de experiência possível. Para a narrativa não ser só um caos cego e disforme, ela precisa passar primeiro pela nossa sensibilidade de tempo e espaço. E em seguida, tudo é filtrado de forma estrita pelas chamadas categorias do entendimento, que são os nossos moldes naturais de lógica e causalidade. E por fim, tudo tem que ser rigorosamente costurado pela consciência unificadora que ele chama de eu penso. Sem isso, nada faria sentido. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceito são cegas. Com essa máxima clássica e imortal da crítica da razão pura, Kant bota ordem na casa toda com um domínio absoluto. Para o Descartes, ele diz que sim, a dúvida é fundamental, mas exige a unidade mental prévia. Para o Nietzsche, ele dá um aviso bem severo. Liberdade total sem uma lei moral universal não tem mérito, é perigosa. Para o Sartre, ele contrapõe com muita força que a razão sempre tem que ditar o dever sobre a emoção. E por fim, a Platão e Wittgenstein, ele reforça pacientemente que a mente pura e o mundo prático dependem sempre um do outro, senão o intelecto acaba tropeçando cegamente no escuro. Brilhante, não? Resumindo a grandiosa ópera kantiana, a obra que estamos analisando não trata apenas de um mundo lá fora que enlouqueceu de vez. Trata-se, intimamente, de como a razão humana tenta processar desesperadamente algo que quebra e tensiona os limites daquilo que é possível vivenciar de fato. O grande despertar, o retorno seguro para a realidade, só acontece para valer quando essa razão soberana, depois de muito lutar com o absurdo, finalmente consegue impor a sua majestosa ordem estrutural sobre todo esse sonho caótico, celebrando sempre a lei moral inabalável que existe dentro de nós. E depois de toda essa nossa imersão profunda e ininterrupta acompanhando as mentes mais brilhantes da história, qual é a visão final que fica? Com lupas filosóficas tão potentes que viajam da angústia existencial até as engrenagens finas da construção da nossa própria linguagem, focadas pacientemente em uma história sobre cair num buraco, a resposta última é o convite para um exercício diário e constante. É preciso continuar questionando as aparências do nosso dia a dia, duvidando metodicamente daquelas certezas absolutas, recusando convenções vazias e, acima de tudo, estruturando nossos pensamentos com a luz purificadora da razão, principalmente diante do caos que inevitavelmente aparece na vida. É isso, pessoal. Vamos continuar refletindo sobre as nossas próprias tocas de coelho. Até a nossa próxima análise por aqui.